Vídeo de número 3, o propósito, amém? Na página 125. Dá uma lidinha aí, que os irmãos poderem entenderem. Lucas tem pelo menos 2 propósitos a narrar o começo da igreja. Demonstrar que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil. E revelar a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja e enfatizar o batismo no Espírito Santo como uma provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Lucas registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. O contexto dessa passagem mostra que isso era normal no princípio da igreja e que é o padrão permanente de Deus para ela. O autor aqui, ele vem evidenciar, olha só no finalzinho, expressa 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. Isso gera um bocado de discussão. Se nós estivéssemos aí em sala de aula, como diria o professor Luiz, o pau ia quebrar, mas ainda vai, espera aí para você ver. Ele coloca aqui como a evidência do batismo é o falar em outras línguas. Eu não concordo muito com isso não, mas aí é uma opinião minha e eu não vou entrar em debate sobre isso, até mesmo, perdão, para evitarmos discussões. Respeito a opinião de cada um, a consideração de cada um, o que cada um pensa ou acha, mas eu acho que o dom de falar em línguas estranhas, eles pode sim evidenciar o batismo com o Espírito Santo, mas ele não necessariamente, significa que você foi, não só ele evidencia que você foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Dando seguimento. Ao escrever Atos, Lucas tinha em mente o propósito de narrar a história da formação, desenvolvimento e expansão da igreja, começando em Jerusalém e concluindo em Roma. Portanto, não era propósito de Lucas simplesmente escrever as biografias de Pedro, de Paulo ou dos outros apóstolos. Não. Ele fala desses personagens somente enquanto suas atividades têm relação com o propósito principal, que é o de mostrar como se formou a igreja, como ela se abriu para receber os gentios, como se estendeu de Jerusalém, alcançou partes da Ásia e chegou até Roma. Nós vamos ter a matéria Geografia Bíblica. Também não foi seu propósito escrever tudo o que sabia acerca das igrejas locais fora de Jerusalém, Antioquia e Filipos, mas apenas mostrar como o testemunho dos pregadores do Evangelho de então contribuíra para a formação de várias comunidades cristãs. A importância do seu testemunho, a importância de você, do ID, não é mesmo? Como viriam a fluir para que a obra de proclamação do Evangelho alcançasse todo o mundo. Como eu estava dizendo, ao ide aí. Então, o livro de Atos, tal como o Evangelho de Lucas, foi escrito e destinado a um oficial de nome Teófilo, nós já falamos sobre isso. Atos foi escrito com a finalidade de apresentar esse oficial a outras pessoas interessadas em defesa do cristianismo.
para mostrar que não se tratava de uma ramificação herética do judaísmo e que não era uma organização política contrária ao Estado e ao Império Romano, né? Segundo parece, não foi obra dirigida principalmente às comunidades cristãs da época, conforme sucede ao restante do Novo Testamento, mas antes visava circular entre os lançamentos literários daquela época, não é mesmo? Daqueles dias, para benefício do público leitor gentílico, né? Pelo menos parcialmente trata de uma apologia apresentada ao mundo gentílico pagão, sobretudo a aristocracia romana. Dando seguimento aqui na página 125 da nossa apostila, a visão panorâmica. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Atos descreve que Jesus continuou a fazer e ensinar depois da sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, operando através dos seus discípulos e da igreja primitiva. Ao ascender ao céu, a última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo Chaves de Atos 1:8 contém um resumo teológico geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, poder para serem suas testemunhas. Amém. Dando seguimento, características especiais. A manifestação do Espírito Santo é o tema teológico predominante no livro de Atos, né? A promessa do derramamento do Espírito Santo, né? Como que foi feito por Cristo, como nós lemos aqui na nossa apostila. E ela foi cumprida dentre os discípulos no dia de Pentecostes, como foi o versículo-chave que nós lemos para abrir a aula lá no capítulo 2, entre os crentes gentios, no capítulo 10, né? Os apóstolos desincumbiram-se de suas atividades ministeriais no poder do Espírito Santo, o que é manifestado por sinais sobrenaturais, né? A aceitação do Evangelho pelos convertidos foi igualmente acompanhada pelas manifestações visíveis do poder do Espírito Santo. O que convence o homem? Não sou eu, não é você, não é o pregador, é a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E pela maneira como o Espírito Santo age ao longo das páginas do livro de Atos, o livro realmente poderia ser chamado de Ato do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo agir a todo momento durante todo o texto do livro de Atos, pois ele é quem convém, ele é quem contradiz, né? Vamos colocar assim, em todos os lugares, em todos os tempos, né? Pelo avanço do Evangelho. Ele é quem guia os homens de Deus, né? Orienta a igreja, envia Saulo e Barnabé à Ásia como os primeiros missionários da igreja. Amém? Então, as manifestações sobrenaturais que acompanham a propagação do Evangelho, como estávamos dizendo, significa não só a atividade do Espírito Santo, mas também a inauguração de uma nova era na qual Jesus Cristo reina como Senhor e Messias. Na nossa apostila, principais características especiais, página 126, a igreja. Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. Qual a natureza verdadeira da missão da igreja?
Quem poderia me citar aí? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Amém? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo e o seu ministério ortogam poder, ousadia, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais. Estou lendo na nossa apostila, página 126. Ou mensagem primitiva da igreja primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim no quadro da igreja primitiva, não encontrado em outro lugar do Novo Testamento. Oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se à oração com regularidade e fervor. Às vezes oravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. Oração é a chave do negócio, crente. Oração. Tem gente aí que não, o ciclo de oração só dá às irmãs. Tem gente aí que só ora com gemidos inexprimíveis e lágrimas, né? Oração é a chave do negócio. Sinais, maravilhas e milagres. Essas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa ou secular. Você não é perseguido. Não é porque você pulou o versículo de João: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Amém? A ordem judaica gentia, do começo ao fim de Atos, o evangelho alcança primeiro os judeus e depois os gentios. As mulheres, a menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da igreja. Os machão de plantão aí, presta atenção, as mulheres foram super essenciais na implantação e divulgação do evangelho nos primeiros tempos. Triunfo. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do evangelho. Nada pode impedir o agir de Deus. Você está achando que esses meses de pandemia aí vai parar a igreja? Você está achando que esse tempo que ficar essa briga política, abre, não abre, fecha, não fecha, vai atrapalhar a igreja? Existe um livro chamado As Catacumbas de Roma. Na época que os cristãos eram perseguidos, eles entraram para dentro de túneis subterrâneos que existiam debaixo das catacumbas de Roma. E lá eles ficavam, e oravam, e pregavam, e viviam. Até muitos foram sepultados ali mesmo e não conseguiram parar a igreja. Aí vem o tal de Covid-19 junto com essa turma de petista e governantes aí, egoístas, gananciosos. Acham que vão parar a igreja? Fala para mim a verdade. Você acha? Se você acha, o que você está fazendo aqui? Que fé é essa, crente? Amém? Princípio hermenêutico, poder para testemunhar. O valor permanente do livro de Atos, né? A igreja primitiva, no início do segundo século, quando já haviam sido colecionados os escritos dos 4 evangelhos, circulavam com um conjunto de livros. As 2 porções do escrito de Lucas, né, o Evangelho e Atos, foram separados uma da outra, a fim de seguirem veredas diferentes, enquanto que o futuro do Evangelho de Lucas foi assegurado por haver sido incorporado aos outros 3 evangelhos, o Lucas de Atos foi dotado de uma importância sempre crescente, né?
a circulação rápida do livro de Atos entre as igrejas no princípio talvez se tenha dado devido ao impulso de se colecionar as epístolas paulinas a partir do primeiro momento.